Boa noite. Boa noite. Com base na lei da ficha limpa, TRE Paulista barra candidatura de Paulo Maluf. Empresas usam mão de obra infantil para divulgar lançamentos imobiliários na capital. Solto há 1 ano, assassino do cartunista Glauco é preso, suspeito de latrocínio em Goiás. Airbus culpa TAM, Infraero e pilotos por acidente em Congonhas que matou 199 pessoas. OTAN anuncia unidade especial para cuidar do conflito entre Ucrânia e Rússia. E o centenário de nascimento de Lina Bobardi, arquiteta italiana responsável pelo projeto do MASP. Airbus culpa TAM, Infraero e pilotos por acidente no aeroporto de Congonhas. A tragédia que aconteceu em 2007 matou 199 pessoas. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. De acordo com a reportagem, a fabricante Airbus disse à Justiça que os 2 pilotos, a TAM e as condições do aeroporto de Congonhas causaram o acidente, o maior desastre aéreo envolvendo uma empresa brasileira. A investigação da aeronáutica, no entanto, mostra que não é possível confirmar se houve falha mecânica ou humana. O acidente aconteceu no dia 17 de julho de 2007. O voo da TAM ia de Porto Alegre para São Paulo e não conseguiu pousar em Congonhas. A aeronave atravessou a Avenida Washington Luiz e bateu em um prédio da companhia. Procurada, a TAM afirmou que não vai se pronunciar sobre o assunto enquanto o processo estiver em andamento. Já a Infraero diz que não é citada no processo e que a pista de Congonhas é segura para pousos e decolagens. Policiais militares serão investigados por tortura. 3 PMs participaram de uma briga com um escrivão da Polícia Civil. Câmeras de segurança mostram a ação dos PMs após um acidente de trânsito no Ipiranga, Zona Sul. O caso aconteceu na sexta-feira. O escrivão foi abordado após bater em um outro veículo que estava parado. Ele estaria dirigindo embriagado. As câmeras mostram o motorista descendo do veículo enquanto o carro é revistado. O irmão do escrivão se aproxima dos PMs e começa a discussão. Em seguida, ele é empurrado para o chão, enquanto o irmão recebe chutes. Outras viaturas chegam ao local. O escrivão é cercado e agredido. Eles foram levados para o hospital em carros diferentes e depois para a delegacia. Os PMs relataram que o escrivão reagiu à abordagem e agrediu uma policial militar com um soco. Ele foi indiciado por resistência, desacato, lesão corporal e embriaguez ao volante. Ministério Público denuncia à Justiça motorista que atropelou e matou uma pessoa na USP. Luiz Antônio Conceição Machado foi denunciado por tentativa de homicídio e homicídio doloso quando se assume o risco de matar. Para a promotoria, ele estava embriagado quando perdeu o controle do carro dentro da USP. Ele matou uma pessoa e feriu outras 4. O caso aconteceu no último dia 16 de agosto. Machado está preso. Apaixonada pelo Brasil, a italiana Lina Bobardi representa o marco feminino do movimento modernista da arquitetura brasileira. 2014 é o ano do centenário do nascimento de Lina, que foi responsável pelo projeto do MASP. Em 1939, foi no início da Segunda Guerra Mundial que Aquilina Bo se formou em arquitetura pela Universidade de Roma. Tempos difíceis. Não se construía nada. Eu escolhi a arquitetura, só se destruía. Em 1946, Lina casa-se com o jornalista e historiador Pietro Maria Bardi. Não demora muito, os dois se mudam para o Brasil. E aqui começam as oportunidades. Esse é um país maravilhoso. Onde é que você encontra um país onde você encontra pedras preciosas na rua? Quartzos, ametistas. Após realizar vários trabalhos de design no país e já com o nome de Lina Bobardi, a italiana se naturaliza brasileira em 1951. Ano em que projeta e constrói sua residência,
a Casa de Vidro, no bairro do Morumbi. A Casa de Vidro é uma característica de transparência, né, onde ela traz o entorno, né, da residência para dentro de casa e, ao mesmo tempo, ela abre, né, a casa dela para a cidade, né. Além dos grandes projetos arquitetônicos já bastante conhecidos, Lina Bobardi também era designer de móveis, que podem ser vistos aqui na casa onde ela viveu com o marido. Em cada cantinho da residência, há uma característica marcante do talento da arquiteta. A casa tem muitos desenhos da Lina, são quase 7.500, 7.000 e pouco. E são desenhos muito interessantes, nos quais é possível verificar um processo de pensamento. Mas foi um projeto que levou mais de uma década para ser concebido que marcou a trajetória de Lina no Brasil. O Museu de Arte de São Paulo. O terreno da Avenida Paulista havia sido doado ao município com a condição da vista do vale da Avenida 9 de Julho ser preservada. Lina idealizou o prédio sobre 4 pilares laterais, com um vão livre de 74 metros. A inauguração foi em 1968. Uma construção futurista, né? Que pensaram no futuro para quê? Deixar esse espaço para o pessoal, pelo menos, fazer a manifestação ou fazer algum evento, entendeu? O que acontece hoje. Abrigando várias exposições, então promovendo cultura para a nossa cidade. É uma referência. Nascida em 5 de dezembro de 1914, filha de uma família genovesa, Lina não imaginava passar boa parte da vida na América do Sul. E foi durante seus últimos 10 anos de vida, após a inauguração do Sesc Pompeia em 1982, que a arquiteta abriu uma nova fase em sua carreira, com projetos que apontavam renovação da arquitetura brasileira. Ela sempre levou em consideração o entorno, a vegetação, a maneira de ser do povo, os seus artefatos e tudo aquilo que era o dia a dia de uma cultura e de uma comunidade. Assassino do cartunista Glauco é preso suspeito de cometer um outro crime em Goiânia. Carlos Eduardo Sanfeld foi detido com outro homem que não teve a identidade divulgada. Os dois são suspeitos de cometerem um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A prisão ocorreu depois que a polícia identificou o veículo roubado em um dos crimes. Ao perceber que estava sendo seguido, Carlos Eduardo Sanfeld, conhecido como Cadu, tentou fugir, mas acabou batendo o carro e foi detido. Ele matou o cartunista Glauco e o filho dele, Raoni Vilas Boas, em 2010. Glauco e o filho foram baleados na chácara onde o cartunista morava, em Osasco. Dias depois do crime, Cadu foi preso e, apesar de ter confessado as mortes, não chegou a ser julgado porque a justiça o considerou inimputável, ou seja, incapaz de perceber a gravidade de seus atos. Cadu foi diagnosticado com esquizofrenia e uma decisão judicial determinou que ele deveria ficar 3 anos internado em um hospital psiquiátrico. Em agosto do ano passado, Cadu teve alta. Mesmo com a chuva do fim de semana, o sistema Cantareira chegou hoje ao 100º dia consecutivo com queda no nível dos reservatórios. Segundo a Sabesp, desde o dia 25 de maio, a quantidade de água na represa vem caindo todos os dias. O nível dos reservatórios na manhã de hoje era de apenas 10,8%, já contando com a água do volume morto. O mês de agosto terminou com chuvas abaixo da média, o que contribuiu para a seca dos reservatórios. Para conter o desabastecimento, desde fevereiro, o governo do estado vem dando bônus na conta de quem economiza água. E a primeira semana de setembro será marcada por muita umidade em São Paulo. Pelo menos até quarta-feira há condições de chuva em todo o estado, inclusive aqui na capital paulista. Já o calor diminui e as temperaturas devem cair gradativamente durante a semana. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. A terça-feira deve ser de chuva em grande parte do centro-sul do Brasil, graças a áreas de instabilidade.
Essas áreas provocam pancadas de chuva ao longo do dia e essa chuva pode vir acompanhada por raios. O tempo só fica firme no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo e também na região do Distrito Federal e o norte de Goiás. Já no norte do país, só não há previsão de chuva no Tocantins e também no sudeste do Pará. O ar fica abafado e quente e provoca chuva à tarde nas demais áreas. E no nordeste, uma massa de ar seco ganha força, mantendo o tempo firme em toda a região. Pode chover rapidamente e de forma isolada, mas apenas no leste do Rio Grande do Norte. As máximas amanhã variam bastante. Não deve passar dos 20 graus em Porto Alegre, mas pode chegar aos 40 em Palmas. Em São Paulo, o sol predomina pela manhã na maior parte do estado. O ar fica abafado e pode chover de forma isolada a partir da tarde. No centro-oeste faz calor e a máxima pode chegar aos 28 graus em Marília. No norte do estado, máxima de 34 em Ribeirão Preto e de 33 em Barretos. Mas no sul e na faixa leste o tempo fica mais instável e pode chover a qualquer hora. No litoral, as temperaturas serão as mais baixas, com máxima de 23 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Amanhã aqui na capital o sol brilha tímido entre muitas nuvens e pode chover a qualquer hora. Os termômetros podem chegar aos 26. Na quarta o sol ainda aparece pela manhã, mas depois o tempo fecha e chove o dia todo. A máxima cai para os 23. E na quinta a previsão de garoa pela manhã e à noite com sol no período da tarde. A máxima não deve passar dos 19 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! E uma forte ventania deixou pelo menos 13 feridos na Baixada Santista. Os fortes ventos foram provocados pela chegada de uma frente fria ao sudeste. As rajadas atingiram quase 100 km por hora. De acordo com a PM, entre os feridos estão 5 crianças que foram atingidas por telhas e galhos que se soltaram. A maioria das pessoas atingidas estava participando do evento Cão Minhada, que acontecia no Calçadão e na Avenida da Beira-Mar, entre os canais 4 e 6. Além da Defesa Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender as ocorrências na região. Pelo menos 3 pessoas continuam internadas na Santa Casa de Santos. Uma criança de 5 anos, um idoso e uma idosa permanecem em observação após ficarem feridos durante o vendaval. Empresas de São Paulo usam mão de obra de menores para fazer a divulgação de lançamentos imobiliários, os chamados meninos e meninas seta. O Ministério Público do Trabalho tenta acabar com esta prática. Domingo é dia de propaganda de lançamentos imobiliários nas esquinas da cidade. As setas indicam a direção. Estão por toda a parte em bairros como Aclimação, Paraíso e Vila Mariana. Uma maneira que as construtoras encontraram de burlar a Lei Cidade Limpa, que proíbe a instalação de placas nas ruas. E mais grave, muitas dessas pessoas nem poderiam estar trabalhando, pois são menores de idade. Você tem quantos anos? Eu tenho 16. A rotina é puxada embaixo de sol e chuva. Comecei agora. Agora é umas 10. Então aí eu saio daqui umas meio-dia para almoçar, depois volto 1 hora. E fica até que horas? Aí 3 horas eu venho para descansar e depois eu volto. Aí eu fico aqui até 6 horas. Ela diz que ganha R$40 por dia para ficar nesta esquina o dia inteiro e que precisa ajudar a família. Esta outra jovem diz ter 21 anos, mas já faz esse trabalho há muito tempo. Você faz isso há quanto tempo? Desde os 15 anos. No ano passado, o Ministério Público do Trabalho de São Paulo elaborou um termo de ajustamento de conduta para que construtoras, incorporadoras e imobiliárias se comprometessem a não contratar a mão de obra de crianças e adolescentes na divulgação dos empreendimentos e também fiscalizassem a atuação das empresas que fazem o recrutamento dessas pessoas. O termo teve a adesão de 6 grandes empresas que atuam aqui na capital, mas muitas ficaram de fora. Menores de 18 anos só podem trabalhar na condição de aprendizes e, mesmo assim, pela lei brasileira, não podem ficar em locais insalubres, perigosos ou penosos. Tá vendo essa lista amarela aqui? Eu tava tipo no meio dela. Aí passava cada carro, fazia cada... Como é que eu posso dizer? Virava assim o carro de uma vez só que parecia que ia bater em mim. Por isso que eu pedi para meus previsores me trocar, agora eu tô aqui. Aqui tá bem melhor.
A multa prevista para empresas que assinaram termo de ajustamento de conduta e forem flagradas ou denunciadas por exploração de mão de obra de menores de 18 anos é de R$ 5.000 por menor. Para as empresas que não assinaram termo, o Ministério Público do Trabalho afirmou que foi aberto um inquérito civil. Já a Prefeitura de São Paulo esclarece que a prática fere a Lei Cidade Limpa e a multa é a partir de R$ 10.000. As subprefeituras são as responsáveis pela fiscalização. Morre aos 86 anos o designer Sérgio Rodrigues. O designer morreu em casa no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro. Ele já vinha se submetendo a um tratamento para combater problemas no fígado, mas não resistiu ao quadro de insuficiência hepática. Rodrigues é reconhecido internacionalmente por móveis como a poltrona Mole, de 1957, exposta no Museu de Arte Moderna de Nova York. O corpo de Sérgio Rodrigues será cremado na quarta-feira. Ele deixa mulher, 3 filhos, além de netos e bisnetos. Paulo Maluf, do PP, tem a candidatura a deputado federal barrada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Por 4-3, o TRE indeferiu o pedido de registro da candidatura do deputado com base na lei da ficha limpa. O tribunal entendeu que a condenação de Maluf no caso de superfaturamento na construção do túnel Ayrton Senna, quando ele era prefeito de São Paulo, enquadra o político no artigo da ficha limpa, que trata de inelegibilidade por improbidade administrativa. Maluf afirmou que vai manter as atividades de candidato e que vai recorrer da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral. Na corrida ao Palácio do Planalto, Aécio Neves, do PSDB, nega que já estaria cogitando aliança com Marina Silva no segundo turno. Antes do segundo debate presidencial e cumprindo a agenda em São Paulo, o candidato tucano declarou que está firme na busca pelo eleitorado. Mesmo em queda nas pesquisas de intenção de voto, o candidato tucano à presidência da República se diz otimista. Sobre a sinalização do coordenador-geral de campanha, Agripino Maia, de que Aécio apoiaria Marina Silva no segundo turno, o candidato enfatizou que não desistiu da campanha, apesar de, neste momento, aparecer em terceiro lugar na corrida pelo Planalto. Não conheço essa declaração. Nós temos uma proposta para o Brasil e, por ser a melhor para o Brasil, estou plenamente confiante de que será a vitoriosa. Nós buscaremos o apoio da sociedade brasileira também no segundo turno. Não tenho dúvidas de que no momento da reflexão maior, da decisão do voto, vai prevalecer, dentre aquelas alternativas que se colocam como mudança, aquela que é capaz de transformar esse sentimento de mudanças em algo real e melhor para a vida dos brasileiros. Na verdade, o quadro vai se definindo em 2 grupos. De um lado, o grupo representado pelo atual governo, que quer a manutenção disso que está aí e que fracassou. Fracassou na condução da economia, fracassou na gestão do Estado, fracassou na melhoria dos nossos indicadores sociais. E no campo das mudanças, aparecem com maiores possibilidades 2 candidaturas. E a nossa não muda. Aécio Neves prometeu divulgar na semana que vem o programa de governo do PSDB e adiantou que entre as propostas estará um projeto que abre a possibilidade de aplicar a lei penal a adolescentes de 16 a 18 anos de idade que estejam envolvidos em crimes graves como, por exemplo, estupro ou homicídio qualificado. Neste caso, o menor infrator cumpriria a pena em uma instituição separada. Essa proposta, ela incidiria sobre um número talvez entre 1 e 1,5% do total de jovens hoje que cometeram algum tipo de crime. O projeto de lei é do senador Aloysio Nunes Ferreira, vice na chapa tucana, e é apresentado como um caminho intermediário à proposta polêmica de redução da maioridade penal. Nós queremos dar uma sinalização clara de que no nosso governo a questão da segurança pública será conduzida pelo presidente da República, que será o grande coordenador de um plano nacional de segurança que espero possa, em alguns anos, possibilitar a todo o Brasil ver reduzidas suas taxas de criminalidade. Candidata à reeleição, a presidente Dilma Rousseff do PT passou o dia com assessores de campanha em um hotel em São Paulo. Dilma se reuniu com o presidente do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão, e com os ministros Aloysio Mercadante, da Casa Civil, e Thomas Traumann, da Comunicação Social. A candidata participa de debate. Candidata do PSB, Marina Silva, falou com jornalistas no fim da tarde em São Paulo. Ela explicou a alteração do trecho do plano de governo que trata do casamento entre pessoas do mesmo sexo.
Em frente ao prédio onde mora, Marina Silva falou sobre a polêmica que envolveu uma mudança no programa de governo dela. Na sexta-feira, ao ser divulgado, o documento defendia o casamento entre pessoas do mesmo sexo, em discussão no Congresso Nacional. Também mencionava a aprovação do projeto que torna crime a homofobia. Logo no sábado, porém, o texto foi alterado. Fala agora em união civil, já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. O PSB alegou um erro de editoração. Disse que a versão inicial reflete a posição da comunidade gay, mas não o resultado do que foi discutido nos grupos que representam a sociedade para a elaboração do plano de governo. Bem, em 2010, quando candidata, Marina chegou a dizer que o casamento é um sacramento e que aceitá-lo entre pessoas do mesmo sexo iria contra as convicções religiosas dela. Na ocasião, Marina se disse a favor da união de bens entre homossexuais. A afirmação da defesa do Estado laico como uma conquista de todos os brasileiros e da nossa Constituição, a defesa dos direitos civis de todos os brasileiros e que em um Estado laico devem ser respeitados todos os cidadãos brasileiros, tanto no que se refere ao seu interesse público, quanto no que se refere aos seus direitos e ao seu interesse individual. O que eu tenho defendido é os direitos civis e a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Aliás, essa confusão que é feita é exatamente porque as pessoas não estão prestando atenção como essas questões estão dispostas na legislação brasileira. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Marina disparou nas pesquisas, é hoje a favorita na disputa pela presidência, mas as óbvias contradições da candidatura se acumulam, levam a tropeços e dúvidas. Lançado o programa de governo, mudanças de rumo em menos de 24 horas. Marina alegou enganos. Entre outras questões que igrejas evangélicas rejeitam, casamento homossexual e criminalização da homofobia foram excluídos do programa. Coincidência ou não, a meia-volta deu-se horas depois de ataques do tal pastor Malafaia. Em outro recuo, diz não haver consenso quanto ao uso de energia nuclear, também suprimido do mesmo programa. Algo vai mal quando um tipo como Marco Feliciano encontra espaço para comandar direitos humanos no Congresso e no governo do PT e de Dilma. Um Malafaia pressionar Marina publicamente, sem a devida resposta imediata e pública, já é uma aberração. Nas últimas eleições todas, deprimente o temor generalizado diante das ameaças de tais tipos. Inaceitável a desmoralização progressiva do princípio do Estado laico em governos das últimas décadas. Em busca de votos do eleitorado religioso conservador, governos e candidatos quase todos têm se ajoelhado. Uma passada d'olhos na radiodifusão e na mídia e se constata o agachamento. Recordemos, em canto algum do mundo, acabou bem a mistura de assuntos de Estado com religião. As contradições estão aí. Espera-se que Marina vá fundo nas respostas, e isso inclui origem e negócios do jatinho usado pelo PSB até a morte de Eduardo Campos. O tesoureiro da campanha, Márcio França, chegou a dizer que documentos do caso teriam desaparecido com o avião. Isso soa a deboche. Dilma é cobrada da Petrobras, como deve ser, a dentadura doada em Paulo Afonso. Lula e Aécio são ironizados pelo não saber nos chamados mensalões do PT e PSDB. Até por ser hoje a favorita, Marina não pode deixar de esclarecer suas contradições e questões graves como a do jatinho, sem flutuação verbal e labiríntica. Boa noite. A TV Gazeta inova mais uma vez. Hoje foi lançado o novo site da emissora. Além disso, a Gazeta também lança um aplicativo para celulares e tablets. Com isso, é possível acompanhar a programação da emissora em qualquer lugar. Dinamismo, interatividade e acesso à programação em tempo real. Estes são alguns dos diferenciais do novo site da TV Gazeta, que já está no ar. Com um menu segmentado por programas e por assuntos, a nova plataforma permite fazer buscas mais rápidas e eficientes, além de dar acesso ao conteúdo exclusivo da web, como os bastidores da produção.
internauta ele acessa por esse canal, por essas pautas, e aí ele passa a conhecer o programa. Então é uma forma de a gente aumentar, de potencializar o nosso acesso. Foram 6 meses de trabalho da equipe montada especialmente para cuidar do conteúdo digital. O projeto dá continuidade ao processo de reformulação da identidade visual da TV. Em janeiro, nós estreamos a nova identidade visual da emissora. E dentro das equipes de trabalho, a área de TI estava envolvida. Então, havia o desafio daquilo que a gente chama do digital. Quer dizer, como mostrar na internet aquilo que seria a realidade da televisão a partir dessa reformulação do visual. A outra novidade é um aplicativo exclusivo que foi lançado também hoje pela TV Gazeta. Nos smartphones ou nos tablets, é possível acessar todo o conteúdo da televisão e acompanhar a programação em tempo real. Uma pessoa que tem um celular com Android e em breve uma pessoa que tem um celular iOS já conseguem acessar o nosso ao vivo pelo único toque no aplicativo. É bem simples, a ideia é facilitar para que isso possa ser multiplicado. Além de trazer comodidade para quem acompanha a Gazeta pelo tablet, smartphone ou até por uma Smart TV, o acesso ao canal via internet oferece entretenimento e informações sobre tudo o que acontece em São Paulo e nas principais cidades do país. Atualmente, com 7 milhões de acessos mensais, o objetivo agora é disponibilizar mais conteúdos exclusivos e potencializar o alcance da televisão. O internauta vai ter a possibilidade tanto de acessar e assistir a programação ao vivo, em tempo real, né? Onde quer que ele esteja, como buscar as informações que ele sentir necessidade a qualquer momento. E tudo isso totalmente integrado às redes sociais. A TV Gazeta foi a primeira emissora a disponibilizar conteúdo ao vivo também pelo Twitter do canal. A gente realmente valoriza a contribuição que vem do telespectador e do internauta. Existem vários mecanismos e eles pressupõem a interatividade que nós consideramos fundamental. Começou hoje, junto com o mês de setembro, a época de reprodução dos cupins, aqueles bichinhos que vão perto da luz e infestam as residências. O que muita gente não sabe é que o inseto é considerado uma praga urbana que precisa ser combatida. É a partir de setembro, quando o tempo fica mais quente e úmido, que começa a revoada dos cupins, também chamados de siriris. Este é o período reprodutivo do inseto, que sai voando à procura de novos ninhos e alimento. Em vídeos na internet é possível ver infestações deles em sótãos e telhados, e voando sempre perto da luz. Quando perdem as asas, se instalam em móveis, janelas, portas, pisos e podem se espalhar por todo o imóvel. Os siriris e os aleluias são os reprodutores dos cupins, né? Todos os cupins têm os chamados siriris e aleluias. O biólogo Francisco Zorzenon é pesquisador científico no Instituto Biológico de São Paulo, um especialista em pragas urbanas como o cupim. Ele explica que são mais de 3.000 espécies desse inseto no mundo. 2 tipos são mais comuns, o cupim de madeira seca e o cupim subterrâneo. A principal praga urbana na cidade de São Paulo, não só na cidade de São Paulo, no Sudeste, e isso está praticamente no Brasil inteiro, né? São chamados cupins subterrâneos, os de hábito subterrâneo, né? Esses cupins, eles vão se alimentar de materiais celulósicos, né? Então, madeira, papel, papelão, divisórias, forros de madeira, né? E eles podem ter vias de acesso facilitada. Então, no caso, por exemplo, de um conduíte, de um eletroduto, ele pode entrar, pode levar umidade para esses eletrodutos, causando um prejuízo maior ainda. Pode causar um curto-circuito, por exemplo. O controle a esse tipo de inseto que parece inofensivo precisa ser feito por uma empresa especializada. Só no Brasil são cerca de 300 espécies de cupins e há formas diferentes de combatê-los. Como há produtos químicos no processo, há risco de intoxicação. O cupim, diferente de outras pragas, a pessoa por si ela não consegue
com resolver o problema. Então é importante, uma vez que detectou o cupim, quanto antes entrar em contato com uma empresa especializada, menor vai ser o prejuízo que aquela pessoa, aquele morador ou aquele dono de um escritório, de uma indústria, eles vão ter com um ataque com a presença desses animais. As fotos de seu Milton revelam como foi difícil controlar os cupins no seu apartamento. Foi preciso fazer uma grande reforma. Os insetos já tinham ocupado vários andares do prédio. Foi algo parecido como um vazamento hidráulico. A porta de madeira ela ficou assim manchada, acinzentada, e eu pensava que eu tinha um problema de vazamento hidráulico. O engenheiro nem imaginava que um inseto tão pequeno pudesse fazer um estrago tão grande. Hoje, uma empresa especializada faz uma manutenção periódica no prédio. Os cupins nos trouxeram um prejuízo bastante elevado, na ordem de 30 a 60 mil reais. Isso porque houve uma ação de imediato junto com o parceiro especialista. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Celso, a rodada foi ruim para o futebol de São Paulo, né, no fim de semana. Pois é, Estela, os times paulistas entraram em campo, mas nenhum conseguiu vencer. O resultado mais impactante, entretanto, foi a derrota do Palmeiras, que culminou na demissão do técnico Ricardo Gareca. Ao todo, o treinador dirigiu o time em 13 jogos, com 4 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. Outros 4 atletas argentinos foram contratados por indicação de Gareca. Em seu lugar, Alberto Valentim assume o time como técnico interino. Vamos conferir os gols dos times paulistas no final de semana. O Corinthians recebeu o Fluminense na Arena Itaquera em uma disputa direta pelas primeiras posições. O tricolor carioca foi quem saiu na frente. Fred, de pênalti, abriu o placar. 1-0 para o Fluminense. O Corinthians correu atrás e chegou ao empate com Romarinho. E ficou nisso. Corinthians 1, Fluminense também 1. Em Florianópolis, São Paulo e Figueirense também ficaram no empate. Giovanni Augusto recebeu a bola livre na entrada da área e chutou. Rogério Ceni defendeu a primeira, mas no rebote o jogador do Figueirense mandou a bola para o fundo da rede. 1-0. O São Paulo chegou ao empate com um pênalti. Rogério Ceni bateu no meio do gol e deixou tudo igual. 1-1, placar final. O Santos foi até o Rio de Janeiro para encarar o Botafogo. O único gol da partida foi marcado por Daniel. O botafoguense pegou a bola de fora da área e chutou forte para converter um bonito gol, 1-0. No sábado, o Palmeiras foi derrotado pelo Internacional no Pacaembu. O Colorado marcou seu único gol com o Jorge Henrique, que aproveitou um vacilo do goleiro da meta alviverde para dar a vitória para o time gaúcho, 1-0. Celso, e no Palmeiras o Gareca foi demitido, né? O que você achou? Surpreende por um lado. Se a gente levar em consideração a cultura do futebol brasileiro, não deveria surpreender. Mas como foi um técnico que tem sido bancado pela diretoria do Palmeiras, estava em último lugar, inclusive, e foi mantido. E, de repente, apesar de todo o discurso de manutenção de um trabalho, de manutenção de uma filosofia... Depois que saiu da zona de rebaixamento, houve a surpresa do anúncio da demissão. O que me parece um ato covarde da diretoria do Palmeiras. Acho que pesou na decisão de demitir o treinador as eleições que o Palmeiras vai viver em breve. Portanto, foi um erro estratégico. E nos outros jogos da rodada, destaque para o Cruzeiro, que venceu mais uma e segue cada vez mais distante dos rivais. O time mineiro está 8 pontos à frente do vice-líder internacional, 9 à frente do São Paulo e 10 pontos distante do Corinthians. Vamos aos gols. No Mineirão, o Cruzeiro levou um susto logo aos 10 minutos do primeiro tempo. Dedé da Chapecoense arriscou de longe um chute despretensioso e Zezinho desviou para o gol. 1-0 para a equipe catarinense. Na volta do intervalo, a Raposa foi para cima e fez 3 gols em 12 minutos. Aos 4, Léo marcou de cabeça e deixou tudo igual. Logo no ataque seguinte veio o gol da virada. Em mais um cruzamento na área, Marcelo Moreno também de cabeça fez 2-1. 6 minutos depois, foi a vez de Alisson aproveitar o rebote e ampliar. 3-1 Cruzeiro. Aos 24, a Chapecoense diminuiu com Bruno Rangel, que não marcava há 10 jogos.
Mas o atacante nem teve tempo para comemorar, porque no minuto seguinte, o Cruzeiro fez o 4º gol. De novo ele, Marcelo Moreno. E terminou assim Cruzeiro 4, Chapecoense 2. O Sport recebeu o Criciúma na Ilha do Retiro e Neto Baiano abriu o placar aos 4 do segundo tempo. 2 minutos depois, Cortez vacilou e Felipe Azevedo deu o ótimo passe para Danilo definir. Sport 2, Criciúma 0. O Flamengo visitou o Vitória no Barradão e venceu o 5º jogo seguido. Aos 32 da primeira etapa, Everton cobrou o escanteio e Marcelo subiu alto para cabecear. 1-0 Flamengo. 7 minutos mais tarde, após cobrança de lateral, Caio se livrou de 3 marcadores e encobriu o goleiro Paulo Vitor, 1-1. Na volta do intervalo, aos 25 minutos, Alexandro definiu a vitória do Flamengo fora de casa. Vitória 1, Flamengo 2. Na Arena, o Grêmio recebeu o Bahia e venceu. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Barcos aos 13 do segundo tempo. Juliano invadiu a área, tocou para Dudu e antes que a bola cruzasse a linha, o atacante argentino apareceu para concluir. Grêmio 1, Bahia 0. No Serra Dourada, o Goiás enfrentou o Atlético Paranaense e Eric foi o nome do jogo. Aos 39 do primeiro tempo, o atacante chutou rasteiro para abrir o placar, 1-0 Goiás. 3 minutos depois, Eric recebeu lançamento de esquerdinha e ampliou com esse chute cruzado. Na etapa final, o Furacão ameaçou reagir e diminuiu com Cléo de cabeça. Mas a noite era do Goiás e de Eric, que marcou o 3º dele e do time alviverde aos 38 minutos. E ficou assim, Goiás 3, Atlético Paranaense 1. Cruzeiro está lá na frente na tabela, né? E teve agora recusou uma proposta milionária pelo Everton Ribeiro. 10 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais. O Mônaco tinha feito essa proposta, mas o Everton Ribeiro continua, o que demonstra a intenção do Cruzeiro de realmente conquistar o bicampeonato. E pelo que apresentou até aqui, merece. É o time com maior vocação ofensiva desde o Brasileirão. E o segundo comando da era Dunga na seleção brasileira vai começar. Dia 5 de setembro tem amistoso contra a Colômbia em Miami. Parte da delegação saiu de São Paulo e se juntou com o restante do grupo para 2 amistosos nos Estados Unidos. No novo ciclo da seleção brasileira, o técnico Dunga foi o primeiro a chegar no embarque para Miami. Serão os primeiros jogos após o fracasso na Copa do Mundo, contra Colômbia e Equador. Acho que é um começo de um trabalho, vamos conhecer o grupo, dar oportunidade a novos jogadores e como é o início do trabalho, é muito importante a observação. O técnico Dunga foi obrigado a realizar 2 alterações na lista de última hora. Foram cortados o lateral esquerdo Alexandro do Porto e o atacante Hulk do Zenit. Em seus lugares foram convocados Marcelo do Real Madrid e a grande novidade na lista, Robinho do Santos. Uma experiência, convivência em grupo, é um grupo novo, tem que trazer algumas referências, alguns jogadores que têm experiência internacionais de jogos, sabem das dificuldades, então vai nos ajudar bastante nesse trabalho. Vamos aguardar os resultados, né? É isso aí, amanhã estamos de volta. Muito obrigada, Boa noite, Celso. até amanhã. Boa noite. E é com você, Gabriel. Começou hoje a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra o HPV em São Paulo. A campanha é voltada para meninas com idade entre 11 e 13 anos e protege contra o câncer de colo de útero. A vacina estará disponível nos 5.000 postos de saúde da cidade, além de escolas públicas e privadas. O objetivo do Ministério da Saúde é imunizar 80% do público-alvo no país. A vacina é composta de 3 doses. A primeira foi distribuída em março e a terceira deve ser tomada 5 anos após a primeira. Economia. Analistas do mercado financeiro reduzem de 0,70% para 0,52% a previsão de crescimento do PIB para este ano. Esta foi a 14ª vez seguida que o relatório Focus, divulgado pelo Banco Central, aponta diminuição na expectativa de expansão da economia brasileira. Para 2015, os economistas esperam crescimento de 1,10% contra 1,20% da pesquisa da semana passada. A queda nas estimativas dessa semana vem após a divulgação pelo IBGE, na sexta-feira, de que a economia brasileira teve retração de 0,6% no segundo trimestre do ano. Como é o segundo trimestre seguido de PIB negativo, o Brasil estaria em recessão técnica.
O programa Hora do Voto recebe hoje Roberto Romano, professor de Ética e Filosofia de Política da Unicamp, e Rui Tavares Maluf, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Roberto Romano e Rui Tavares Maluf analisaram a corrida presidencial a partir da possível vitória de Marina Silva, apontada nas recentes pesquisas. Toda vez que um presidente da República chega ao Palácio Planalto sem a base de apoio parlamentar, ele está em maus lençóis. Quando nós achamos que tão somente o caminho para as coisas darem certo é escolhendo os melhores de um lado ou de outro, como se não houvesse mecanismos de mediação típicos, eu não sei se isso prenuncia uma coisa muito boa. Não quero estabelecer uma comparação direta, porque poderia parecer, da minha parte, eu querer nivelar a candidata Marina Silva a uma outra figura recente da nossa história. Mas em algum momento me lembrou algumas falas do nosso ex-presidente, o primeiro eleito na jornada democrática, Fernando Collor de Mello, que se elegeu praticamente sem base nenhuma. O Hora do Voto vai ao ar hoje à meia-noite. A seguir, OTAN anuncia a criação de unidade especial para cuidar do conflito entre Ucrânia e Rússia. E a investigação da queda de um prédio de 4 andares em Paris. Sobe para 8 o número de mortos. Bombeiros suspeitam de vazamento de gás. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Em evento promovido pela Associação dos Advogados de São Paulo, a ministra Carmen Lúcia, vice-presidente do Supremo Tribunal, externou a preocupação com a insatisfação popular pela incapacidade do Estado brasileiro em atender às necessidades da sociedade. Hoje, recebemos o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Sidney Sanches, que também foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral e é presidente do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e Legislativos da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco, doutor Sidney. Para o senhor, a tolerância da sociedade com a inoperância do Estado brasileiro, considerando o nível dos serviços públicos que são oferecidos à sociedade, chegou ao limite? Esse brado de alerta da ministra Carmen Lúcia tem que ser levado a sério, porque é uma advertência aos candidatos de que não decepcionem os que votaram neles em face de um programa apresentado. É uma desilusão, uma decepção, se isso acontecer ainda uma vez. É claro que todos os candidatos estão prometendo mudanças. O povo quer mudanças. Então, todos estão prometendo. É preciso saber se o eleito ou a eleita vai cumprir ou não. Se não cumprir, há risco sim. Só que eu não chego ainda a pensar nesse tipo de fúria das ruas, como disse a ministra. Eu penso em manifestações um pouco mais fortes, que não de segmentos apenas da sociedade, mas já o povo participando. Não são grupos com reivindicações. Nesse momento, começa a haver preocupação. Agora, trazendo para o judiciário, há uma insatisfação muito grande, as pesquisas mostram, com o serviço prestado pela justiça no Brasil. O judiciário abarrotado de processos, por uma série de razões, carência de pessoal, dificuldade mesmo operacional. Qual é o desafio do próximo presidente da República, seja quem for o eleito, no sentido de mais eficiência e agilização da justiça? Na verdade, a iniciativa é do Judiciário para os seus projetos. Mas é claro que depende muito da reação do Congresso Nacional e do apoio político do presidente ou da presidente da República. Na verdade, o que existe é essa chamada morosidade da justiça, na verdade, é morosidade da legislação que a justiça tem que aplicar. Porque pelos códigos brasileiros, há 4 instâncias para se decidir a causa e mais 4 para executar a decisão. Isso, em termos de tempo, de dinheiro, de paciência,
é coisa que não se pode compreender. Considerando os recursos, tudo isso que o senhor descreveu agora, ou, além disso, há a questão dos recursos, daqueles que usam e abusam de recursos e levam pela vida fora, até morrem antes do julgamento, que é o que interessa. Eu falei em 4 instâncias para a decisão da causa e 4 instâncias para a execução da decisão da causa. Mas em cada instância há inúmeros recursos. Por isso que o processo leva 10 anos, independentemente de a justiça estar bem aparelhada. Agora, não estando bem aparelhada, a demora é maior. Agora, essa mudança de lei, isso deve ser iniciativa de quem? O o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça podem propor alterações na máquina da justiça, sobretudo no que concerne a informática, enfim, a rapidez na informação, mas é preciso entender que quem decide é o juiz. Ninguém decide por ele. Chega uma hora que a informática não resolve, ele é que vai decidir. Agora, é uma enormidade de processos na justiça, de maneira que volta ao assunto. É a morosidade da legislação que não quer permitir que a justiça seja rápida. Aí é interessante isso que o senhor falou, né? Porque essa história da morosidade da justiça no Brasil não é novidade. Isso vem de longa data. A quem interessa a manutenção dessa morosidade da justiça no Brasil? A quem interessa que a justiça não ande? A quem não tem razão. Porque quem tem razão quer ver logo reconhecida a sua razão e executada a decisão. Eu só trabalhei na justiça antes de ser advogado e antes de ser juiz. Eu era menino e trabalhava num cartório judicial e já ouvia falar em morosidade da justiça, o juiz falando, o promotor falando, o advogado falando, e eu nem sabia o que era isso. Depois eu não só vim entender, como cheguei a me revoltar, porque isso deslustra a justiça. Isso não se procura. Outro problema terrível da justiça é o precatório. O poder público não cumprindo decisão judicial. Não existe nada mais chocante, porque precatório é a coisa mais líquida e certa que existe na justiça. Porque já está decidida, já está transitada em julgado, já está autorizada a execução, já foi expedido ofício para o prefeito, para o governador, para o presidente da República. Mas o executivo não paga. E não paga, o que é que acontece? O Supremo decidiu que se houver razões para o governante não estar pagando, se não for por dolo, se for só por culpa, ou por problema de gestão, ou por problema de verbas que têm que ser destinadas a outros setores, isso é perdoável, não cabe interdição. Isso desde os tempos em que Juscelino Kubitschek era governador em Minas Gerais e o Supremo decidiu esta causa. E o Supremo recentemente seguiu essa orientação, não aplicando a intervenção federal, que era, por sinal, em São Paulo. A minha última questão. O Supremo Tribunal Federal teve uma evidência enorme por ocasião do julgamento do chamado mensalão. E houve a repercussão política no sentido de exploração, de que aquilo foi um julgamento político. E eu quero ouvir a opinião do senhor, se a imagem do Supremo Tribunal foi atingida negativamente pelas condenações daqueles acusados nesse chamado mensalão. Eu não acredito que tenha sido uma decisão política. Tanto que vários dos ministros que votaram foram nomeados por aqueles que estavam sendo acusados de participar do mensalão. De maneira que não seria político, porque esses decidiram de acordo com a consciência. E aqueles que nem tinham sido nomeados pelo mesmo presidente ou pela mesma presidente, tinham até mais, ficavam mais à vontade para decidir. Eu segui o julgamento, acompanhei e cheguei à conclusão que a decisão foi técnica. Agora, a repercussão é imensa. E daí a conotação política que se quer dar. Uns acham que foi política, porque lhes interessa essa versão,
Outros acham que foi técnica porque lhes interessa essa versão. A meu ver, foi técnica. E foi dividida, não foi uma decisão unânime, que poderia causar até suspeita. E eu agradeço muito a sua entrevista, seus esclarecimentos. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite e muito obrigado. Estela. OTAN anuncia a criação de unidade especial para cuidar do conflito entre Ucrânia e Rússia. A ação envolverá envio de tropas e investimento em bases militares. Em comunicado, o secretário-geral da OTAN disse que o plano tem como objetivo responder ao comportamento agressivo do governo russo. Na tentativa de acalmar os conflitos, a liderança separatista que atua no leste da Ucrânia se reuniu com representantes de Kiev para dar início às conversas de paz. Enquanto isso, o ministro da Defesa anunciou a retirada do exército ucraniano do aeroporto de Lugansk depois de uma série de ataques aos militares. Sobe para 8 o número de mortos no desabamento de um prédio na periferia de Paris. Os bombeiros suspeitam que um vazamento de gás teria causado o acidente. A explosão aconteceu na manhã de ontem. No Paquistão, ao menos 3 pessoas morreram no confronto entre polícia e manifestantes que pedem a saída do primeiro-ministro do país. Um dos líderes da oposição, Imran Khan, pediu desculpas pelo comportamento dos civis e condenou as iniciativas violentas. Hoje, 400 pessoas invadiram uma estação de TV no país e tiraram a emissora do ar. Em resposta, um porta-voz do Ministério da Defesa afirmou que o governo vai dar início a atos de repressão contra manifestantes. Governo da Nigéria anuncia mais um caso de contaminação por ebola. Agora o país soma 16 registros da doença e há a suspeita de que outras 200 pessoas possam estar contaminadas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o vírus já matou mais de 1.500 pessoas este ano e pode atingir mais de 20 mil caso o surto não seja controlado. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10, que em função do horário político começa às 10h50. Uma boa noite. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. Hoje, logo após o Todo Seu, Maria Lídia comanda uma entrevista inédita em Hora do Voto.